Perguntas e situações de emergência. O primeiro passo para o atendimento da vítima é sua avaliação, para melhor sistematização e controle para a manutenção da vida. A avaliação é dividida em duas fases: a avaliação primária, ou também chamada de avaliação rápida, e a avaliação secundária, também chamada de avaliação detalhada. Desta forma, a avaliação primária avalia e, se for preciso, trata a liberação das vias aéreas, ventilação e oxigenação adequadas, controle de hemorragias e perfusão. Não havendo alterações durante a avaliação primária, passa-se a avaliação secundária, que tem por objetivo detalhar toda e qualquer alteração com monitoramento de sinais vitais. Primeiros socorros. Avaliação primária. O socorrista deve realizar perguntas simples, tais como: qual é o seu nome, de onde vem, para onde vai? Essas perguntas visam avaliar de maneira rápida e sucinta o estado respiratório, circulatório e neurológico da vítima, por meio das respostas. Respostas coerentes mostram que a mesma está orientada e respirando, que o sistema circulatório e neurológico estão preservados até o presente momento. Porém, não se pode afirmar que problemas futuros não poderão ocorrer. Esse primeiro contato com a vítima chama-se responsividade e deve ser realizado em todas as vítimas. Antes da avaliação primária, após o socorrista estabilizar a coluna cervical da mesma. Após checar a responsividade da vítima, deve-se realizar a avaliação primária. A avaliação primária é dividida em 5 tópicos a serem avaliados, visando as principais alterações que podem levar a vítima ao óbito. Desta forma, adotaremos uma sequência alfabética de fácil entendimento e memorização, em que as iniciais derivam do inglês e representam a dinâmica correta de avaliação da vítima, o ABCDE. O A. Desobstrução de vias aéreas com o controle de coluna cervical. A primeira etapa da avaliação visa o controle da coluna cervical e a liberação de vias aéreas. O socorrista, ao estabilizar a coluna cervical da vítima com as mãos, deve checar a responsividade dela. Caso responda, considere-se que as vias aéreas estão liberadas. Caso contrário, realize-se a manobra de liberação de vias aéreas, que visam desobstruir o canal e impedir a queda da língua na faringe posterior, situação essa que ocorre quando a vítima está inconsciente. A boca da vítima deverá ser aberta. Realiza-se a inspeção visual e, se for preciso, uma varredura em busca de objetos que estejam obstruindo ou que possa vir a obstruir as vias aéreas da vítima. Após a liberação das vias aéreas, deve-se concluir a estabilização da coluna cervical, que visa a respectiva imobilização, impedindo qualquer movimento da região e evitando-se o agravamento da lesão. O colar cervical não é garantia de estabilidade completa da coluna cervical, pois os movimentos de rotação e lateralização da cabeça ainda são exequíveis. Desta forma, mesmo após a colocação do colar, o socorrista só deixará de estabilizar com as mãos a coluna cervical da vítima após colocá-la na prancha e afixar os coxis laterais com as fitas de testa e do queixo. B. Respiração. Avalie-se a respiração da vítima pelo método mnemônico VOZ, que significa ver, ouvir e sentir. Caso a vítima não esteja respirando, inicie imediatamente a reanimação respiratória e verifique-se o pulso carótido para constatar a ocorrência da parada cardiorrespiratória. Em situações que a vítima tenha respondido às perguntas, quando checada a responsividade, considera que a vítima está respirando e observe-se apenas a sua respiração. C. Circulação. Na letra C, avalia-se o funcionamento do sistema circulatório.
Inicia-se com a verificação do pulso, sendo que, em vítimas conscientes, checa-se a presença do pulso distais, radial ou pedioso, sua qualidade e regularidade. Nas vítimas inconscientes, checa-se o pulso carótido. Nas situações em que o pulso carótido não estiver presente, inicia-se de imediato os procedimentos de reanimação cardíaca. Após a verificação do pulso, checa-se então a perfusão capilar e a coloração da pele. A perfusão capilar acima de 2 segundos significa que não há oxigênio adequado. A perfusão pode ser avaliada também observando-se a coloração das unhas e dos lábios da vítima. A pele pálida e cianótica são também sinais de má oxigenação dos tecidos. O método de contenção de grande sangramento é a compressão direta. D. Estado neurológico. A letra D destina-se à avaliação do estado neurológico da vítima, alerta e reações a estímulo verbal, doloroso ou a vítima inconsciente. Já a análise das pupilas visa conhecer as respostas neurológicas por meio da reação à luz, como a simetria e tamanho. E. Exposição da vítima. Por fim, após afastada qualquer situação que possa levar a vítima ao óbito, faz-se necessária a exposição da vítima para verificar a existência de lesões ou situações que passaram despercebidas durante a avaliação primária. O socorrista deve ter o discernimento de como e quando fazê-lo, preservando assim o pudor da vítima. Por fim, é realizado o tratamento das lesões de extremidades, bem como os curativos necessários, evitando assim possíveis contaminações. Hemorragias é o rompimento de um vaso, podendo ser arterial, venosa ou capilar. Conduta: com um tecido ou uma compressa, pressione o ferimento para interromper o fluxo de sangue, apertando contra o osso. Não devemos tentar retirar o objeto ou fragmentos ósseos e nem devemos colocá-los de volta. Também não devemos colocar soluções como açúcar ou pó de café no ferimento. Somente compressa limpa é o suficiente. Assim que a compressa estiver encharcada com sangue, apenas devemos colocar outra por cima e não retirar a antiga, pois o processo de coagulação sanguínea já se iniciou. Chame o corpo de bombeiro. Queimaduras são lesões causadas pela ação do calor ou do frio e são classificadas pela profundidade das mesmas, sendo elas de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. O primeiro grau queima superficialmente a pele formando eritema, ou seja, vermelhidão, tendo pouca dor. O segundo grau provoca uma lesão mais profunda, formando flictema, que são bolhas. O terceiro grau é mais grave, atingindo todas as camadas da pele, tecido muscular e terminais nervosos. E o quarto grau é considerado carbonização. O que fazer? Remover as vestes em chama, sem, no entanto, retirar o tecido aderido à pele. Lavar a região atingida com bastante água em temperatura ambiente. Deite a vítima. Eleve as pernas, evitando que entre em choque. Envolva a parte atingida com plástico limpo ou pano limpo e úmido. Não aplique nada sobre a superfície atingida, creme dental, borra de café ou clara de ovo, para não dificultar o tratamento. Não fure as bolhas. Elas são proteção contra a infecção. Chame o corpo de bombeiros. Fraturas são traumatismo ou rupturas de ossos e são classificadas em 2 tipos: fechada, aberta ou exposta. Fechada: quando não há exposição do osso, apenas o desnível e movimento anormal do membro.
aberta ou exposta quando o osso fraturado rompe a pele e os músculos. O que fazer? Movimentar o mínimo possível a vítima, imobilizar o membro com talas ou apoios adequados como tábua, papelão, revista e travesseiros. Jamais tente colocar o osso no lugar. Se houver exposição de osso, proteger o ferimento com gás ou tecido limpo. Caso haja fragmentos ósseos fora do corpo, não recoloque. Luxação. Deslocamento da articulação de modo que estas não se encontrem, perdendo assim sua superfície de contato e sua função. Sinais e sintomas: deformidade acentuada da articulação, dor a qualquer tentativa de movimentação. O que fazer? Imobilização da articulação com talas ou material rígido, aplicação de frio, gelo ou compressa úmida fria até 30 minutos após o ocorrido. Não tente recolocar o membro no lugar e chame o corpo de bombeiro. Entorse-se. É o rompimento de ligamentos entre os tendões de uma articulação. Sinais e sintomas: hematomas, pele arroxeada, dor intensa no local e inchaço. O que fazer? Imobilização da articulação com tala ou material rígido, aplicação de frio, gelo ou compressa úmida e fria até 30 minutos após o ocorrido e chame o corpo de bombeiros. Reanimação cardiopulmonar é a parada dos movimentos respiratórios e dos movimentos do coração, de forma súbita e inesperada. O coração para de bater, a circulação é subitamente interrompida. Diante da perda da função do bombeamento cardíaco, a circulação cessa e os órgãos vitais ficam sem oxigênio. A vítima não respira, não apresenta nenhum movimento de elevação do tórax nem do abdômen. Caso apresente algum movimento, não é parada cardiorrespiratória. O objetivo da reanimação cardiopulmonar, conhecida como SP, é fazer o sangue do paciente circular para os pulmões e para o resto do corpo, oxigenando as células do cérebro. Assim que você identificar o PCR, inicie as manobras de reanimação. PCR significa parado cardiorrespiratório. Identifique a PCR, confirmando a inconsciência e a ausência de respiração. Chame a ajuda, acione o serviço de emergência, sendo SAMU ou bombeiros. Preferencialmente peça para os outros chamarem o socorro. Posicione a vítima no chão. A vítima precisa estar em uma superfície rígida, deitada de barriga para cima no chão. Inicie as compressões torácicas. Para que as compressões do tórax tenham efeito executadas com qualidade, você deverá localizar o ponto correto e esticar os braços durante as compressões. Não dobre os cotovelos, pois isso diminuirá a pressão. Colocar a base da mão no centro do tórax, entre os mamilos. Este é o ponto de compressão. Cruzar as mãos, uma sobre a outra, entrelaçando os dedos. Posicione os membros, o seu tórax fica em 90 graus com o tórax da vítima, exatamente em cima, e execute todas as compressões para baixo de modo perpendicular ao chão. Mantenha seus joelhos no chão. As compressões são feitas de forma rápida e com qualidade, sem interrupções, mantendo uma frequência mínima de 100 compressões em 1 minuto. Cada compressão, o tórax deve descer no mínimo 5 centímetros. Após cada compressão, momento em que o sangue é impulsionado para a corrente sanguínea, alivie a pressão, permitindo o retorno total do tórax à sua posição original. Isso permite que o coração se encha novamente de sangue e o seu relaxamento. A cada 2 minutos está indicada a troca do compressor, ou seja, outra pessoa assume o seu lugar, pois você já estará cansado. Mantenha as compressões torácicas até a chegada da ambulância. Não pare até que o profissional de saúde assuma o seu lugar
Isso manterá a oxigenação do sangue e dos órgãos. Noções técnicas de resgate. A grande maioria dos acidentes envolvendo a altura ocorre por falha humana, através do excesso de confiança, imprudência, negligência e desconhecimento ou pouca familiarização com os equipamentos e, consequentemente, o uso inadequado deles. Quando o trabalhador cair em função da perda de consciência ou perder a consciência e ficar dependurado, em ambos os casos, estando ele equipado com um sistema de segurança, ficará suspenso pelo cinturão de segurança tipo paraquedista até o momento do socorro. Estudos comprovam que a suspensão inerte, mesmo em períodos curtos de tempo, pode desencadear transtornos fisiológicos graves, em função da compreensão dos vasos sanguíneos e problemas de circulação. Esses transtornos podem levar à morte se o resgate não for realizado rapidamente. Ação de resgate: verificar a necessidade de imobilização, verificar o sistema de içamento, verificar a capacidade dos pontos de ancoragem, fazer o resgate somente se houver condições mínimas de segurança para todos, saber efetuar o resgate com o equipamento que possui, ter muita calma para passar confiança para a vítima, saber o seu limite, não bancar o herói e ter certeza do que está sendo feito, ter confiança no equipamento que usa. Síndrome do Arnes: manter-se suspenso por cinto de segurança, cinto de resgate ou uma linha de vida depois de uma queda tem riscos, especialmente se a assistência de resgate não for feita de forma rápida e eficiente. Esta situação, chamada de síndrome de Arnes, pode ser muito grave se as ações não forem tomadas. Essa situação faz com que ocorra um acúmulo de sangue nas pernas, cerca de 60% do volume corporal, por uma falha do retorno venoso, o que significa menos deslocamento de sangue para o coração para manter adequadamente os órgãos vitais. Rapidamente, a vítima pode perder a consciência, chegando a óbito nos casos mais graves. Principais sinais e sintomas: podem começar já após minutos de suspensão após a imobilidade. Formigamento, amortecimento, tonturas, náuseas, inconsciência, redução do volume de sangue, comprimento das veias e não artérias e obstrução do fluxo sanguíneo evita o retorno venoso. Coração fica sem sangue, redução da função do miocárdio, acúmulo de sangue nos membros, tempo-resposta, traumas irreversíveis e óbito. O primeiro objetivo terapêutico é resgatar a vítima viva. O resgate deve ser rápido e antes de qualquer outra manobra. Depois de soltar o cinto, colocar o indivíduo em posição fetal, em torno de 20 a 40 minutos, e depois posição horizontal. Quando se aproximar da vítima, colocá-la numa posição ventral para melhor circulação do sangue. A necrose, que é uma possível evolução do processo de compressão dos membros, é a manifestação final de uma célula que sofreu lesões irreversíveis. O conceito de morte somática envolve a parada definitiva das funções orgânicas e dos processos reversíveis do metabolismo. Morte celular: células da cabeça, em torno de 3 minutos sem sangue. Células do coração, em torno de 4 minutos sem sangue. E células musculares, em torno de 30 minutos sem sangue. Prevenção de acidentes: estabelecer os procedimentos necessários para a realização de trabalhos em altura, visando garantir a segurança e integridade física dos colaboradores, internos ou de terceiros, que realizam esse tipo de trabalho e a proteção dos que transitam nas áreas próximas. Os acidentes de trabalho e doenças profissionais custam tempo e dinheiro. Apesar de se estimarem elevados, os custos com acidente de trabalho com doenças profissionais raramente são avaliados ao nível das empresas, o que dificulta a aferição dos respectivos impactos socioeconômicos. E para realizar a prevenção de forma segura, é preciso seguir as diretrizes mínimas da NR35, que é planejar,
organizar e executar. Pessoal, quando de fato entendemos o que iremos executar, então conseguimos aplicar as diretrizes da NR35. Dessa forma, conseguimos planejar em cima do que iremos executar de forma segura e organizada. Só assim conseguimos praticar a prevenção. Pessoal, agora que finalizamos o módulo, vamos iniciar uma série de exercícios, pois dessa maneira iremos aprender a fixar todo o conteúdo visto até aqui. E lembre-se, aprendemos por repetição. Vamos lá? Neste módulo você aprendeu condutas e situações de emergência, primeiros socorros, avaliação primária, desobstrução de vias aéreas com controle de coluna cervical, respiração, circulação, estado neurológico, exposição da vítima, hemorragias, queimaduras, fraturas, luxações, entorses, reanimação cardiopulmonar, noções técnicas de resgate, prevenção de acidentes.